Federação Brasileira de Bancos tem feito alertas sobre uma fraude que se tornou comum. Criminosos oferecem trabalho pela internet em que as vítimas precisam apenas curtir e comentar publicidade. Mas em seguida eles passam a pedir investimentos em dinheiro com a promessa de retorno alto. Depois das transferências, os estelionatários desaparecem. Este advogado reforça que é preciso comunicar os casos à polícia. Fazer o boletim de ocorrência comunicando a ocorrência e, segundo, ou procure um instituto de defesa de consumidor ou se tiver condições, procure um advogado para que ele veja os seus direitos. É bom alertar as pessoas que 99,9% desses negócios de compra-tarefas na internet é falso.